Você sonhou com o pássaro canário? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: sonhei recebendo uma gaiola com um canário dentro, e este canário cantava música gospel. Mas o mais interessante era quem me entregava era o meu filho que já faleceu. Então, as pessoas, quando elas partem desta dimensão, elas podem continuar aprendendo para onde elas vão. Quem não tem pactos com espíritos, aí espíritos ruins, fica aí livre para fazer muitas coisas. Muitas pessoas que desencarnam e que contraíram pactos com espíritos aí da escuridão, essas pessoas obrigatoriamente terão que pagar os homens poderosos lá embaixo ao desencarnar. Então eles não têm essa liberdade. Mas muitas pessoas, quando desencarnam, o livre-arbítrio continua. Quando nós estamos aqui na terceira dimensão, nós estamos aqui. E nós podemos escolher entre continuar crescendo em sabedoria e conhecimento e tentar trilhar o caminho de Jesus Cristo na escala da ascensão divina, ou, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos não nos importarmos com o cristianismo e descendo a escala da evolução divina. E tem aquelas pessoas que preferem ficar no banho-maria enquanto podem, e elas ficam na estagnação, nem para cima nem para baixo. Então, é possível que uma pessoa que já desencarnou continue aprendendo e ela pode sim aprender a fazer algum contato com as pessoas da nossa dimensão, aqui no planeta Terra. Então, mas vai dela querer aprender a fazer isso. E tem muitos recursos para tentar um contato, através do sonho, através da fala, através de muitos sentidos. Mas suponhamos, vamos tratar este sonho pela hipótese de o seu filho querer fazer um contato, querer conversar com a senhora. Suponhamos que ele optou pela linguagem arquetípica do seu subconsciente e que a figura lá do sonho represente ele próprio. Por quê? Na transcodificação das informações, muitas vezes o subconsciente da pessoa utiliza ali o perfil de alguém e não a identidade. Então você pensa que está vendo uma pessoa no sonho, mas na verdade não, é o perfil de alguma pessoa que você está vendo. Mas suponhamos que no seu caso, o subconsciente alocou a identidade do seu filho falecido. Então, ele estaria realmente conversando com a senhora. Mas se ele entrega um canário em suas mãos, quais seriam as palavras-chave? Liberdade e ego. Então, suponhamos que ele aprendeu a entrar no seu pavilhão mental e solicitar a transcodificação através de sonhos. E o subconsciente foi lá, tomou ação e produziu esse sonho para a senhora. Mas produziu na linguagem arquetípica, porque um pássaro dentro de uma gaiola é uma linguagem arquetípica. E uma pessoa que já partiu retornando com um presente para nós, como a gaiola com um canário dentro, também é uma linguagem arquetípica. Então, coisas que a senhora precisa meditar, assuntos que a senhora precisa deixar fluir melhor no seu astral, na sua psique, envolvem a palavra liberdade, é uma palavra, e a outra palavra, ela é ego. Né? Agora, ele pode estar falando da pessoa dele nesse sonho, ou pode estar falando acerca de outras pessoas, de outros lapsos sociais ali. Mas o que ele entregou para a senhora foi a palavra-chave, como eu já falei ali nesse sentido, é questão para meditar, para pensar. Né? Agora, suponhamos que a hipótese deste sonho seja outra.
né? Suponhamos que a senhora não acredite que alguém que já faleceu possa vir em sonho ou de alguma forma na terceira dimensão no planeta Terra. A senhora recebeu em mãos uma gaiola com canário. Então vamos descartar toda uma crença de reencarnação e de continuação da vida após o desencarne e vamos passar aqui para algo mais cético. Então a senhora recebeu a gaiola ali com o canário dentro cantando. Qual será a sua decisão? Qual será a sua ação? Porque nós podemos, então, interpretar este sonho a partir da metodologia do quadro seguinte, onde o intérprete pode pegar a cena final do sonho e alocar a cena que viria a seguir, por conta própria. Então, a senhora recebeu em mãos uma gaiola com o canário dentro cantando. O que a senhora faria? A senhora continuaria inflando o seu ego e deixaria o pássaro preso cantando, porque os outros saberiam que a senhora tem um belo canário? A senhora engodaria o seu status? A senhora se pautaria ali pelo orgulho, pelo ego? Ou a senhora faria algo mais espiritual, como, por exemplo, soltar aquele canário, né? E não se importar com valores aí que venham a prejudicar animais, porque é um pássaro na gaiola, ele representa ali uma prisão, né? Porque os pássaros também são consciências em desenvolvimento, eles também estão em crescimento. Pode levar 10.000 anos para um pássaro se tornar um animal melhor e maior, mas ele está em desenvolvimento, ele está em expansão, pouco a pouco, vagarosamente. Então não se pode subestimar a consciência de nenhum animal, nenhum. Então é preciso ver que também haveria alguma coisa ali para meditar no sentido da liberdade e do ego, né? Qualquer que seja o significado, qualquer seja o formato que a senhora for utilizar para tentar entender este sonho, vai envolver ego ou deixar ir, né? Então é isso aí. Se a senhora meditar acerca de duas palavras-chave, ego é uma delas, né? E a outra palavra-chave envolve a palavra liberdade, liberdade e ego. E daí a senhora vai conseguir entender ali o que esse sonho realmente quis dizer, mas o significado dele parte de duas palavras-chave. Eu tenho a playlist aqui no meu canal Sonhos com Pássaros, vou deixá-la aqui no card deste vídeo, dê uma olhada, porque ela vem a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. É claro que só a senhora vai saber o que significa este sonho, mas a senhora vai saber porque querer é poder. Eu posso ajudar o internauta, né? E a minha contribuição acerca deste sonho é esta. Fique à vontade também para comentar e para interagir conosco aqui no Chave Subconsciente. Prezado internauta, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todas as minhas playlists estão em ordem alfabética, o que facilita a sua busca, porque torna a sua pesquisa prática e bem ágil. Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, significa que vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.